Bom dia para você aí que está nos assistindo nesse momento. Estamos aqui juntos em mais um conselho do dia, do Momento Edifica, a qual tem edificado a minha e a tua vida. Amém? E eu quero estar dividindo contigo mais um conselho, e o conselho de hoje é: a dependência de Deus em meio à guerra gera vitória. Depender de Deus em meio à guerra gera vitória. A dependência de Deus é algo muito especial. Quando nós entendermos isso, nós vamos ver que muita coisa daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente sonha, está nesse segredo. Está nesse segredo, no segredo da dependência, da confiança ao Senhor. Mas não tem como eu confiar em alguém que eu não conheço. O primeiro passo é conhecer. O segundo passo é se aproximar dele. O terceiro passo é se entregar de verdade completamente. E por fim, aprender a ter essa dependência, essa confiança, que significa nada mais, nada menos do que um relacionamento. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre guerra, sobre as guerras, sobre as batalhas. E é importante nós lembrarmos, para você que me assiste, que já sabe disso, mas também é importante para você que ainda não sabe, entendermos que para ter vitória tem que ter guerra. Como assim, Leila? É isso mesmo. Para ter vitória tem que ter guerra. Tem que ter batalha. O nosso Deus, Ele não nos livra da guerra, Ele não nos livra das batalhas, mas Ele guerreia conosco. Ele guerreia conosco, Ele peleja por nós, e no meio de toda a guerra, de toda a dificuldade, de toda a peleja, Ele cumpre o seu propósito e através disso Ele glorifica o seu santo e poderoso nome. E é isso que a gente precisa entender. Mas falando ainda sobre guerra, nós podemos relatar que guerra simboliza dificuldades, deserto, perseguições, batalhas, enfim. Eu não sei, você que está me assistindo, eu não sei que tipo de guerra você tem enfrentado. Talvez a sua guerra tenha sido tentar vencer o pecado. Talvez a tua guerra tenha sido interior. Tem sido uma guerra a qual você precisa vencer, mas você sabe que não depende mais ninguém a não ser de você. Então, em meio às guerras, nós descobrimos que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos falhos. Só que também em meio à guerra, nós descobrimos que é sendo fraco que nós somos fortes. É em meio à guerra que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, porque aí nós passamos a depender totalmente dele. Amém? Então, numa guerra nós teremos levantes, nós teremos disputas, perseguições, como eu já disse, tristezas, angústias, lágrimas, enfim. E com Israel não foi diferente. Nós podemos ver várias pelejas, várias guerras, a qual o povo de Israel passou, enfrentou, e a qual, quanto mais todas as vezes que eles estavam perto de Deus, todas as vezes que eles estavam com o Senhor, a gente vê que eles tinham vitória. Mas todas as vezes que eles se afastavam de Deus, que eles se distanciavam, que eles procuravam outros caminhos, a gente via a derrota acontecer, E é algo muito interessante a gente entender isso. E Deuteronômio capítulo 20, o verso 4, diz: pois o Senhor vosso Deus é o que vai conosco,
a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então, essa peleja aqui, a qual está citando esse versículo, ela fala muito mais em nós estarmos com o Senhor do que o Senhor conosco, né? Há uma diferença em nós estarmos nele, do que apenas ele estar conosco. Ou seja, se nós estamos com Deus, né, nós somos mais fortes, nós somos imbatíveis. O diabo, ele não tem como nos destruir. Ele pode até tentar, mas ele não vai ter êxito. Se nós estamos nele, no Senhor, nós somos mais que vencedores. E até perdendo, nós estaremos ganhando. Olha que coisa maravilhosa. Louvado é o nome de Jesus. E para a gente finalizar, eu quero dividir contigo de uma forma bem rápida, mas em 2 Crônicas, no capítulo 20, narra a história de um homem chamado Josafá, rei de Judá. E a história vai nos dizer que os moabitas e os amonitas vieram contra ele. E a Bíblia diz que ele foi avisado que estava vindo contra ele uma grande multidão do mar da Síria. Ou seja, ele estava numa guerra. Josafá estava numa batalha, amados. Eles estavam numa batalha. E nós precisamos saber e nós precisamos lembrar que existem guerras físicas, existem guerras emocionais, existem guerras psicológicas, né? Aquelas que são na nossa mente, e existem guerras espirituais. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos pedir ao Senhor discernimento para identificá-las, né, para nós sabermos usar as armas corretas e no momento certo, no momento oportuno, né? E a primeira atitude que Josafá teve ao saber, né, de toda essa batalha, de toda essa guerra, ao se ver nessa situação, e é o que mais me chama a atenção dessa história, a primeira atitude de Josafá não foi se descabelar, não foi entregar os pontos, não foi nada disso. A primeira atitude de Josafá, daquele homem, foi primeiro buscar ao Senhor. Ele teve medo, ele teve temor, como nós temos, ele se viu impotente, ele se viu impossibilitado de fazer alguma coisa, mas Josafá não desistiu de buscar ao Senhor. Então a primeira coisa que nós já aprendemos é que em meio às guerras, em meio às batalhas, nós precisamos buscar ao Senhor. Segundo, Josafá se uniu com o povo num só propósito, em jejum. Ele pediu socorro a Deus, ele pediu ajuda espiritual. Não tem como vencermos uma guerra sozinhos. É claro que existem guerras que são somente nossas, que só depende de nós e Deus. Mas existem guerras que o Senhor vai permitir você e vai te fazer entender isso, que você precisará de ajuda. Josafá, ele clamou, ele reconheceu o poder de Deus em oração, ele reconheceu as suas próprias fraquezas e ele creu, né, que é o mais importante. Isso é indispensável em meio às batalhas. E no verso 14 e 15 do capítulo 20, diz que Jaziel, um levita, foi tomado pelo Espírito Santo, né? E ele entrega um recado para Josafá. Ele entrega o recado dizendo que o Senhor naquele momento estaria pelejando por ele, né? Em outras palavras dizendo, ou seja, nós aprendemos aqui que Deus ele ouve, que Deus responde também em meio às guerras, em meio às pelejas. E então aquele levita continua entregando o recado de Deus, e Josafá ele faz algo mediante a tudo isso, né? E eu quero destacar aqui com você rapidinho. Josafá, ele se prostrou. O texto nos diz que Josafá pôs a cara no pó. Isso significa humilhação, é mostrar, é reconhecer o quão nós somos dependentes de Deus. Segundo Josafá, ele lançou-se perante o Senhor. Ele se lançou inteiramente, sem reservas,
completamente. Se rendeu. Terceiro, aquele povo, juntamente com Josafá, eles adoraram e eles louvaram a Deus. Cantaram louvores na presença do Senhor, né? E depois eles se puseram em pé. Em meio à guerra, nós precisamos nos pôr em pé. Josafá ordenou o povo que louvasse, que adorasse, que marchasse. Aleluia! E enquanto eles estavam fazendo isso, sabe o que aconteceu? Deus pôs o exército inimigo todo numa emboscada. Eles próprios ali se atacaram e morreram. Então, o meu recado para ti é: dependa do Senhor em meio à guerra e a sua vitória com certeza ela será certa. Mas não se esqueça de tirar as lições de toda a guerra que você tem enfrentado e passado e entender o propósito do Senhor com tudo isso. E o inimigo com certeza será envergonhado na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.